Olá, voltando aqui da onde a gente parou de certa forma, né? Aqui é o nosso segundo vídeo, né? Da série a Análise do Mal, que nós vamos tratar agora especificamente dos antagonistas da novela, né? Escuridão ao Meio-Dia, Walter Kotler. E nós primeiro tratamos, né, do antagonista barra vilão, né, o Rubachov, né, e um pouco do status, né, como ele de como ele vivenciou a revolução e de como ele se fixou no mundo e como a partir da sua agora prisão, né, encarceramento numa cadeia de divergentes políticos, né? Ele vai ter que confrontar a realidade que ele nunca quis confrontar. E isso vai trazer da sua inconsciência, né? A sua culpa, às vezes seu remorso, na qual ele recalcava sempre, né? No termo freudiano, ele recalcava, falando mais especificamente do Igor Caruso, né, de recalcar, né, essa culpa, né, de ter feito errado, e como esse sistema vai jogar na cara dele, né, todas as contradições da vida que ele vivia e que ele queria esconder de certa forma para viver uma vida comum, né, de que todo aquele sacrifício, né, no final não valeram a pena. Bom, a peça principal da prisão dele, que aqui nós vamos tratar, vai ser o Ivanov. O Ivanov vai ser um colega da Guerra Civil, né? Também, e até conta, né, que teve uma acertagem com o Lachov por causa de uma anestesia que ele queria dar na perna e o Rubachov não deu, e, enfim. Mas o tema central aqui é que o Ivanov ele vai ser uma figura como que um duplo do Rubachov, só que um duplo como que tirado do seu elixir, né? A essência revolucionária dele implantada no personagem. Ele perde aqueles traços, né, meio machadianos de mesquinhez, de realmente de mediocridade, traz como uma figura de imponência, né? Até mesmo de domínio, mas um domínio administrativo, como você vai ver mais adiante, né? Da situação. Ele vai querer que o Rubachov, de certa forma, viva, né? Mas ele teria que se humilhar, né? Teria que aceitar obviamente nós estamos falando de uma ditadura que não aceita estar errada, né? Aceitar um testemunho, né, que ele participava, né, de complôs antirrevolucionários. Só que por trás, né, desse jogo, né, vai ter toda uma ideia de consolidação, né, e explicação dessas mentiras, né, que vão ser impostas a Rubachov fazer. Então, à primeira vista, ele vai ter essa luz de poder voltar pro mundinho dele, que ele sempre quis, que foi jogado os problemas, as contradições na hora da sua prisão, que ele não quer olhar, mas que agora, né, principalmente com o Ivanov vai chegar com uma figura que para ele, né, o Ivanov vai querer trazer ele de volta ao mundo que ele estava querendo fugir, né? Que, como eu disse, né, a ideia do crime-ideia que o Rubachov tinha dessa culpa interior de ter colocado, né, os indivíduos na frente do partido dentro do seu coração. E aqui é tratado uma passagem do livro, bem interessante. Aqui é o Bachar falando com ele mesmo. O movimento não tinha escrúpulos. Rolava implacável em direção ao seu objetivo e deixava na curva do seu leito os cadáveres dos afogados. O seu curso era feito de muitas curvas. Essa era a lei da sua existência. E que não
fosse capaz de seguir seu tortuoso curso, era empurrado à margem, porque essa era a sua lei. As razões individuais não importavam, a consciência do homem não importava, tampouco o que lhe passava pela cabeça e pelo coração. O movimento reconhecia apenas um crime, desviar-se do curso, e apenas um castigo, a morte. A morte do movimento não era nenhum mistério, não tinha nenhum aspecto sublime, era a consequência lógica da divergência política. Ou seja, aqui nós temos aqui o próprio Gorbachev tendo essa consciência, né, de como funcionavam as entranhas, né, de como pensava o partido, né, como atuava o partido, que vai ser, de certa forma, o núcleo do Ivanov aqui, uma pessoa totalmente dedicada à revolução, uma pessoa que vai aparecer, né, primeiro como uma figura, quando ele vai trazer o Gorbachev para o seu escritório, né, e vai conversar. Na conversa, né, nos dois diálogos que eles vão ter, vai ser algo bem baseado na tentação de Cristo, no Evangelho de Mateus. É uma relação muito parecida com isso, né? Com o Ivanov indo como um diabo, né? Querendo convencer, trazer, né, o Gorbachev, né, de volta, né, querendo pegar a alma dele, né, por assim dizer, né, não o corpo, de volta pro partido. Numa frase assim, eles põem muito bem o que ele queria impor, né, ao Gorbachev, né, quando ele diz que sei que você está convencido de que não vai capitular. Só me responda uma pergunta. Se se convencesse da correção lógica e da conveniência objetiva da capitulação, você a faria? Já que ele já pega pela ideia de uma pessoa criada, né, num ambiente hiper racionalizado, né, uma pessoa materialista, né, só voltada para a retórica, né, vai querer convencer ele a partir da retórica, né, do que ele acredita, e que, de certa forma, trazer de volta, né, e ele vai fazer um resumo, né, da intenção revolucionária, né, através do que o próprio Gorbachev atemorizava. Ele vai pegar esse medo e vai trazer à frente, e vai tentar dar um polimento, ele vai tentar dar uma justificativa para ele. Então ele vai dizer que ele vai dizer, né, que de que o partido, né, tinha uma forma diferente de piedade, né, de misericórdia, que não era como como normalmente se pensa. Ele coloca: é frio e impiedoso para com a humanidade, por uma espécie de piedade matemática, está condenado a fazer sempre do que mais se ressente. Torna-se um açougueiro para estipar os açougueiros, sacrificar os cordeiros para que os cordeiros não sejam mais sacrificados, açoitar as pessoas para que aprendam a não mais açoitar, provocar o ódio da humanidade porque a ama, abstrata e geometricamente. Então ele vai pegar isso e vai colocar como algo positivo, né? Porque ele vai ver isso como ele coloca, né, como uma pessoa dissecando, né, colocando até animais, né, em sofrimento de uma dissecação, né, para obter, por exemplo, remédios. E ele sempre destaca a ideia de que os fins justificam os meios. Ele diz isso explicitamente. Porque para ele todas as mortes acarretadas na revolução têm um sentido, tem um sentido, tem um objetivo nobre. E por causa que essa morte tem um sentido não só falo nobre, mas um sentido até transcendente disso.
Ele destaca aqui a divergência dele, né, com o código, né, que o Kuleshov sentia, né, com o que o partido acreditava, né, e se formava. É que ele diz por Kuleshov: existem apenas duas concepções diametralmente opostas da ética humana. Uma é a humanista cristã, que declara o indivíduo como sacrossanto e sustenta que não se deve fazer aritmética com sangue. A outra já no princípio fundamental de que a finalidade coletiva justifica os meios e não apenas permite, mas exige que o indivíduo se subordine em tudo à comunidade, como cobaia e cordeiro sacrificado. Ou seja, isso daqui tem até uma ideia cósmica, né? Ou seja, que o divino está destinado a isso, não é só uma questão de que eles estão fazendo, estão assassinando, estão matando mais por um motivo. Não, eles estão fazendo isso num sentido, como um médico realmente que mata um animal, né, para descobrir todos os sintomas, todo o processo da doença, para criar, por exemplo, um remédio. Outra parte ele escreve, ele fala para o Ivanov, fala para o Kuleshov: para um homem com seu passado, continua Ivanov, essa súbita relutância em fazer experimentos é realmente um pouco ingênua. Todos os anos, epidemias e desastres naturais matam vários milhões de pessoas de uma forma completamente sem sentido. Então, devemos evitar sacrificar algumas centenas de milhares pelo experimento mais sensato da história, isso sem falar na legião de pessoas que morrem de desnutrição e tuberculose em minas de carvão, minas de mercúrio, campo de arroz e plantações de algodão. Ninguém se importa com eles, ninguém pergunta para que e por quê, mas se levarmos alguns milhares de vermes objetivos para o paredão aqui, humanistas do mundo todo espumam pela boca. Sim, destruímos a parte parasitária do campesinato e deixamos morrer de fome. Foi uma grande operação cirúrgica, única e importante. Mas nos bons tempos, antes da Revolução, tantos pereceram em cada ano de seca, só que sem significado ou propósito. As vítimas das inundações do Rio Amarelo na China chegam a centenas de milhares todos os anos, até 1 milhão. A natureza é generosa em seus experimentos sem sentido com o homem. E o homem não deve ter o direito de experimentar a si mesmo com algum sentido? Ou seja, aqui a gente já está chegando no cume da maldade, né? Do sentido do que ele não está só tentando relativizar, ele está tentando dar um sentido absoluto, né? E até, assim, meu ato foi mal, mas o final foi bom. Mas ele está querendo criar todo um trajeto de que até matar seria algo positivo. É o que o escritor, eu sempre gosto de falar dos romenos, ou de outros filósofos do leste europeu, Polônia, Rússia, ou alguns chineses, né? Porque a gente normalmente só fala dos americanos, dos franceses, às vezes um alemão, um italiano, e fala e repete, tá? Sem dar voz, né? Espaço engraçado, né? O pessoal fala tanto da voz, né, às minorias, né, e esquece às vezes esses grandes pensadores. O Vladimir Tsmanian, por exemplo, fala isso da perversão da ideia de bem. E aqui aparece o Ivanov com toda a ideia de perversão do bem. Muito interessante pensar sobre isso.